Existe uma mentira que está controlando a sua vida nesse exato momento. Uma mentira tão poderosa que faz milhões de pessoas abandonarem sonhos, esconderem suas personalidades e viverem uma vida que nunca escolheram. E o pior, essa mentira parece completamente real. Mas se eu te dissesse que a grande maioria das pessoas que você conhece não está pensando em você nem 10% do que você imagina? Isso mesmo, e a psicologia descobriu exatamente por que você sente tanto medo da opinião dos outros e como controlar esse sentimento. Então vamos aos fatos. Imagina que você está prestes a postar uma foto. Você escreve a legenda, escolhe a imagem, mas então para e pensa, o que vão achar disso? Ou talvez você queira mudar de carreira, começar um negócio, expressar uma opinião, usar uma roupa diferente, mas novamente surge a mesma pergunta: o que os outros vão pensar? Essa pergunta parece pequena, mas ela destrói sonhos silenciosamente. O mais curioso é que esse comportamento não acontece apenas com pessoas inseguras. Ele acontece com praticamente todo mundo. E existe uma razão psicológica profunda por trás disso. E quando você descobrir qual é, vai enxergar o comportamento humano de uma forma completamente diferente. Vamos fazer um experimento mental. Imagina que amanhã você entra no trabalho ou na faculdade com uma enorme mancha na camisa. Qual seria a sua primeira reação? Provavelmente pensar que todo mundo percebeu, que todo mundo reparou e comentou. Mas será que isso acontece? Será que isso é verdade? No ano 2000, pesquisadores da Universidade de Cornell realizaram um experimento que se tornou um clássico da psicologia. Eles fizeram participantes usarem uma camiseta considerada embaraçosa e colocaram essas pessoas em uma sala cheia de desconhecidos. Quando saíram da sala, os participantes acreditavam que quase metade das pessoas havia notado a camiseta. Mas os resultados mostraram algo impressionante. A grande maioria das pessoas nem percebeu. Os pesquisadores chamaram isso de efeito holofote. A tendência que temos de acreditar que existe um enorme holofote apontado para nós o tempo inteiro. Mas isso não é a parte mais surpreendente, porque o efeito holofote é apenas a ponta do iceberg. Existe uma razão ainda mais profunda que explica por que nós nos preocupamos tanto com a opinião dos outros. E ela começa milhares de anos antes de você nascer. Porque para nossos ancestrais, ser rejeitado pelo grupo não era desconfortável, era mortal. Durante quase toda a história humana, sobreviver sozinho era praticamente impossível. Nossos ancestrais dependiam de tribo para encontrar comida, proteção e abrigo. Ser excluído significava correr risco de morte. Por isso, o cérebro humano desenvolveu um sistema extremamente sensível à aprovação social. Seu cérebro não diferencia perfeitamente uma rejeição física de uma rejeição social. É por isso que uma crítica pode machucar tanto. Mas existe algo que poucos percebem. O mundo mudou, mas seu cérebro não. Ele ainda opera com programas desenvolvidos por um ambiente que não existe mais, e isso cria uma enorme distorção. Veja algo curioso. Quando você entra em uma sala, pensa que todos estão observando você. Mas cada pessoa naquela sala está pensando exatamente a mesma coisa. Todos estão preocupados consigo mesmos. Todos estão imaginando como estão sendo percebidos. Todos estão presos dentro da própria cabeça. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, a sua relação com o julgamento alheio nunca mais será a mesma. Imagine alguém criticando você. Agora pense. Essa pessoa paga suas contas, constrói seus sonhos, vive a sua vida, sofre as consequências das suas decisões? Provavelmente não. Então por que a opinião dela tem tanto poder? A resposta pode ser desconfortável porque muitas vezes estamos terceirizando a nossa autoestima. Estamos permitindo que outras pessoas decidam quanto valemos. E isso cria uma armadilha perigosa. Quanto mais aprovação você busca, mais dependente dela você se torna. Agora imagine a seguinte cena. Você tem 90 anos, está sentado sozinho, olhando, vendo todo o filme da sua vida. E percebe que grande parte da sua vida foi construída em torno de uma única pergunta: o que os outros vão pensar? Você deixou de tentar, deixou de arriscar, deixou de falar, deixou de viver, tudo para evitar críticas irrelevantes na sua vida. E aqui está a grande revelação. As pessoas mais livres do mundo
não são aquelas que não são julgadas. Elas são aquelas que entenderam uma verdade simples. Você será julgado de qualquer forma. Se agir, será julgado. Se não agir, será julgado. Se vencer, será julgado. Se fracassar, será julgado. Então a pergunta nunca foi como evitar o julgamento. A pergunta é: vale a pena sacrificar a sua vida tentando evitar julgamentos? Porque o preço da aprovação muitas vezes é a própria liberdade. A maioria das pessoas passa anos tentando conquistar a aprovação dos outros, mas descobre tarde demais que essa aprovação nunca é permanente. Sempre haverá alguém discordando, sempre haverá alguém criticando, sempre haverá alguém julgando, mas também sempre haverá pessoas admirando a sua coragem. A diferença é que essas pessoas só aparecem depois que você decide ser autêntico. Talvez a verdadeira liberdade emocional comece no momento em que você percebe que sua vida pertence a você, não aos outros. Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a maior decisão da sua vida que você quase não tomou por medo da opinião dos outros? Escreva nos comentários, e se você gosta de conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, autoestima, desenvolvimento pessoal, por favor, inscreva-se no canal que mais vídeos virão. Até a próxima, fui!